3h34. Começa agora, Carreiras e Negócios. Oferecimento Parque Ville Cerejeira e Cidade do Amanhã. Um projeto SIC Inteligência Urbana. E hoje, no quadro Carreiras e Negócios, eu recebo o Ed Medrado, publicitário e CEO da Unmix Ads. E vai falar pra gente um pouco mais sobre esta startup que conquistou o maior prêmio nacional de inovação. A empresa que reinventa o modelo comercial de rádio e TV foi reconhecida com o Prêmio Nacional de Inovação CNI Sebrae. Ed, boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui no Bandeirantes Acontece. Boa tarde a todos e é um prazer falar com vocês aqui. Bom, Ed, vamos começar falando. Você é publicitário e teve uma ideia. E aí você criou essa startup que é Unmix Ads, é isso mesmo? Então, eu estou completando 40 anos esse ano, né? E o Macedo não me lembra de mim, mas eu lembro dele há 27 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar em rádio. Ele já trabalhava e eu me lembro dele ainda na Rádio Jornal, que depois vem a ser a Rádio Bandeirantes, né? Mas eu comecei a trabalhar nesse mercado de comunicação e ao longo dos anos fui vendo aí as dificuldades que esse mercado anda enfrentando depois que vem o digital. Ele acabava não conseguindo mensurar. Então, isso de alguma forma acaba deixando os anunciantes um pouco insatisfeitos, porque ele sabe que a mídia está rodando, mas ele não consegue dizer, olha, para quantas pessoas estão ouvindo nesse momento, né? E esse mercado é importantíssimo de rádio e televisão. Tem uma audiência gigante e sem métricas acabava ficando difícil, né? Você comprovar ali para o cliente de que muitas pessoas ouviram aquele anúncio. E o que a gente faz é entender essa mecânica que o digital já oferece e trazer isso para o rádio e para a televisão. Então, dentro das métricas que a gente tem, por exemplo, a gente consegue entender que nessa faixa de horário aqui, que a gente está nesse momento, tem tantas pessoas ouvindo, por exemplo, aqui a Rádio Bandeirantes, e a gente consegue, inclusive, um aprofundamento. Então, quantas pessoas têm pets com determinada renda, que pretendem comprar um carro, imóvel, e oferecer isso para os anunciantes. Não, digamos assim, não apostar no escuro, vocês clareiam, exatamente, né? E como que surgiu essa ideia da Unmix Ads? Então, Ads. É quase uma brincadeira com o nome, né? Mas não é. O Ads, de fato, é como o mercado chama as empresas de venda de publicidade. Esse é um nome americano e acabou amplificando para o mundo inteiro. Bom, a Unmix, então, nasce de tentar entender como a gente poderia fazer esse mercado ser ainda mais potente do que ele é, né? Então, a Unmix Ads começa no ano passado, em março do ano passado. Esse mês a gente está completando um ano e a gente vem, eu brinco que vem acontecendo um acúmulo das minhas experiências ao longo desses 27 anos aí dentro do mercado de comunicação, e eles acabam culminando nesse processo de criar essa plataforma que diminui a gente chama de fricção, né? Fica mais fácil para o anunciante entrar lá e comprar uma mídia, ele vê como ele vai posicionar o anúncio dele, enfim. Então, a Unmix Ads nasce de resolver esses problemas que o mercado tem. Então, de uma forma assim bem simples, vocês trabalham com os clientes, eles adquirem a plataforma de vocês e eles conseguem entender onde é a melhor divulgação para eles do produto deles. É mais ou menos isso? Um pouco semelhante a isso. Eu diria, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, a clareza, que é como se a gente fosse um Google Ads do rádio e da televisão. Então, por exemplo, eu acesso o Google Ads e aí lá eu consigo verificar, eu vou e compro o inventário, né, que a gente chama. Então, eu tenho dinheiro para falar com 2.000 pessoas, vou dar o exemplo que eu dei aqui, né, que tem pets. E aí, digamos que eu sou um pet shop em determinada região. Eu entro na nossa plataforma, na Unmix Ads, e compro esse inventário. A gente vai entender, por exemplo, aqui na Rádio Bandeirantes, quantas pessoas tem com esse perfil. Digamos que se a pessoa comprou 2.000 e na faixa das 2 tem 1.000 pessoas e na faixa das 3 tem 2.000, nós vamos posicionar o anúncio dela aqui na Rádio Bandeirantes, por exemplo, às 3 horas da tarde, porque aqui tem essa quantidade de pessoas. Vai atingir diretamente. Exatamente. Ou não, como eu disse, de repente eu quero falar com 500 pessoas. Então nós temos esse público aqui na
na Bandeirantes, por exemplo, ao meio-dia. Então nós vamos direcionar, ou seja, fazer um direcionamento do anúncio exatamente para onde esse público está aqui dentro da rádio. E quais foram os desafios de criar essa startup? Como que foi desenvolvê-la, né, até chegar hoje, por exemplo, que foi premiado. A gente já vai falar do prêmio, mas como é que foram os desafios? Bom, tudo que é inovação é sempre um desafio, né? Eu estava falando agora há pouco. Todos os processos de inovação, eles enfrentam o status quo, ou seja, eles enfrentam um processo que está exatamente como está, e geralmente, assim, acho que é muito do ser humano, ele gosta muito da zona de conforto, ele não gosta muito de mudanças, né? Então, quando a gente vem propondo um modelo que está aí há praticamente 100 anos, então há 100 anos o rádio e a televisão, com toda a potência que tem, mas são vendidos da mesma maneira, e o mercado mudou, ou seja, não dá para a gente tratar, ou seja, um mercado em pleno 2026 como era em 1980 e 70, né? E aí, então é difícil você sentar com todos os players ali do mercado e falar, olha, eu uso muito uma metáfora, tem uma série no Netflix que chama Som na Faixa. Não sei se você já assistiu, que é a história do Spotify. Quando o Spotify chega, e ele chega falando, olha, o mercado de música enfrentava uma dificuldade gigante, ele chega pro mercado de música e fala, olha, agora a gente não vai vender CD mais, nós vamos entregar a música de graça. Inclusive, na série mostra uma cena de um CEO de uma das grandes gravadoras mundiais quase batendo no Daniel Ek, que é quem criou, né, o Spotify. Porque falou, pô, eu ganho dinheiro, já tá difícil, né? Vendendo CD, você tá falando que eu vou dar música de graça? E hoje esse mercado movimenta muito mais do que ele movimentava, porque facilitou o acesso, né? Então, se antes eu precisava comprar um CD, não, agora eu pego um aplicativo, vou lá, ouço a música, ouço aquele conteúdo, enfim, e aí esse mercado ganha, então, na remuneração pelos players, pelos views, na publicidade. E é mais ou menos a mesma lógica com a gente, né? Quando a gente chega para os nossos players e fala, olha, por exemplo, a nossa forma de vender anúncio não é o spot de 30 segundos, mas é pelo inventário, assim como é o digital. Então, geralmente nas rádios você tem uma tabela comercial, e aí se você determina, pode ser meia-noite ou pode ser no horário de maior audiência da rádio, é aquele mesmo valor. Mas o que a gente faz é adaptar para o que o cliente está comprando. Então, digamos que se existem, vou naquele exemplo que eu já dei, né? Se existem 100 pessoas com pets meia-noite, eu vou vender para 100 pessoas com esse perfil. E, enfim, aí a gente vai fazendo essa adaptação ao longo da programação da rádio. Tô conseguindo responder? Tá sim. Mas assim, o que é mais interessante é que vocês têm, digamos assim, um trabalho de pesquisa muito aprofundado, né, para poder oferecer esse serviço. Como que é esse trabalho? É um trabalho de mapeamento de dados da cidade. Eu falo que a gente faz uma espécie de uma pesquisa quantitativa com uma qualitativa. Para quem está ouvindo que não sabe a diferença das duas ou que são, a pesquisa quantitativa é quando eu ouço muitas pessoas, né, ali eu tenho uma amostra grande, mas é uma pesquisa sem aprofundamento. A quantitativa, eu ouço menos pessoas, mas tem um aprofundamento sobre a percepção dessas pessoas, né? E aí eu falo que a gente faz um híbrido entre as duas, porque a nossa pesquisa tem quase 80 questões, mas é uma pesquisa quantitativa, né? Não é uma qualitativa. Mas a gente entende o comportamento da pessoa, do entrevistado, e a gente, depois de entender o comportamento dele, então, você mora em Goiânia? Moro, ou Aparecida, outra região, né? Onde você mora? Beleza, com base nisso, agora vamos para as perguntas. Qual é o seu perfil? Qual é a sua renda? Ou seja, vai fazendo aquelas perguntas de demográficas, sociais e também de mercado de consumo. E depois eu brinco que a gente não busca a audiência das rádios ou das TVs. Nós buscamos o hábito de consumo dessas pessoas. Então, depois a gente faz a pergunta: e você consome mídia? Consumo. Como? Quando? A gente vai entendendo isso para fazer um filtro. Então, assim, hoje eu me reuni com um cliente, né? E aí ele até brincou, falou, não, porque todas as rádios são líderes. A questão é exatamente essa. Todas as rádios têm um público interessante, obviamente cada uma com seu perfil, e umas com mais, outras com menos. Mas a questão é a gente saber para quem a gente está falando para que a gente possa ter essa conversão. A Rádio Bandeirantes, inclusive, tem diversos
perfis dentro da sua programação. E aí está a questão. A gente vai anunciar então as 3 para falar com esse perfil ou as 4 para falar com um perfil diferente? Isso acaba que ajuda o seu cliente a não gastar dinheiro à toa, né? Tem uma coisa legal que a gente conseguiu dentro da nossa metodologia. Hoje nós projetamos a venda que o cliente faz. Então a gente consegue de maneira projetada, só que 20% dos nossos clientes medem, não é todo mundo, infelizmente, mas dos 20% que mede, nós temos 80% de assertividade. Então a gente consegue dizer o seguinte: essa mídia, digamos que nesse momento aqui a gente estivesse fazendo um anúncio aqui na Rádio Bandeirantes, a gente consegue projetar a quantidade de pessoas que devem comprar com base nesse número. Então isso é muito legal, porque a gente consegue, como eu disse, trazer tudo aquilo que o digital já tem e que o rádio e a TV, apesar da sua potência, ainda não tinham, e aí a gente começa a trazer esses números. Então dizer, olha, essa campanha gastando tanto, você deve fazer tantas vendas. Então é por isso que você fala que a sua startup é, entre aspas, uma reinvenção do modelo comercial de TV e rádio? Exatamente, porque a gente está fazendo algo totalmente fora de como esse padrão de veículo de comunicação está acostumado a trabalhar. Em vez deles, vocês estão pensando no nicho, né? Fazendo o contrário, não vendendo, digamos assim, de dentro para fora, mas é de fora para dentro. Exatamente, entendendo de fato a necessidade do cliente, né? Eu falo que assim, às vezes a gente vai fazer um dashboard, tem uma rádio, por exemplo, aí que tem quase 100 mil ouvintes. E aí, quando a gente pega e faz o filtro para aquela necessidade do cliente, ela fica com 1000. E não é que a rádio é ruim, mas é que para aquele público, ou seja, ele não vai gerar resultado. Não gerando resultado, e fica ruim para a rádio, porque aí ela vai, se vende, né? Ou seja, se coloca e fala, anuncia comigo porque eu tenho 100 mil pessoas. Uhum. Aí vai colocar o anúncio lá, ele não vai ter resultado, vai falar, essa rádio ninguém ouve. Não, 100 mil pessoas ouvem. Mas dessas 100 mil, de só fato, 1000, digamos. 1000 é o que interessa, por exemplo, para aquele cliente, né? Entendi. E como foi ganhar esse prêmio? Você disse que vocês são novos, né? Começaram ano passado, exatamente. Já são premiados no Prêmio Startup Goiânia e o Prêmio Nacional de Inovação CNI e Sebrae. Fala pra gente um pouquinho desses prêmios. A gente, nesse ano, eu acho que assim, a gente tem alguns pontos positivos acumulados, né? Primeiro, nós ganhamos no ano passado, nós ficamos entre as 4 ideias mais inovadoras do Brasil na BDI. Então, isso é um desafio nacional também. A BDI é uma instituição do governo federal, foi bem legal. Esse ano, na quinta-feira, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação da CNI e do Sebrae. Eu confesso que quando eu vi os projetos que estavam junto com a gente, eu falei, cara, não sei se vai dar pra gente, né? Porque são todos projetos muito legais, em áreas diferentes, mas muito legais também. Então estava um pouco desacreditado. E uma questão que pra gente é importante é que, assim, para quem não é do mercado, talvez quando você fala, a pessoa não tem clareza do que isso pode impulsionar um mercado que movimenta 54 bilhões de reais por ano. Então, assim, é um mercado gigantesco, né? E aí, quando falou nosso nome ali como o premiado e tal, de fato me emocionei muito, fiquei muito feliz. Inclusive foram dias, falando de forma um pouco mais pessoal aqui, né? Mas foram dias ali que bate uma coisa aqui, você leva uma bronca do mentor, tipo, ou seja, né? Tem os mentores, né? De startups e tal. Falou, isso aqui você precisa fazer assim, assim, assim. Falei, gente, será que eu vou dar conta disso mesmo, né? E aí no dia saiu o prêmio, de fato, eu falei isso no meu discurso lá, falei, olha, a impressão que eu tenho é Deus dizendo, meu filho, atipa que você precisa caminhar. Tá no caminho certo, né? Pois é, e por falar em caminho, hoje uma startup começa com essa ideia e tem pessoas que apoiam. Eu queria só que você falasse pra gente, antes da gente se aprofundar nessa carreira de empreendedor através de startups. O que seria uma startup? Uma startup é uma empresa, é um modelo de negócio que ainda que não tem algo igual. Então, eu estou disrupturando, eu estou construindo algo diferente do que tem no mercado. Então, por exemplo, a gente não está reinventando o rádio ou a televisão, mas a gente está reinventando a forma como se comercializa. Então, vamos no exemplo que a gente deu agora há pouco do Spotify, né? Uhum. Ele não inventou a música já existia, mas a forma como se consome a música é diferente. Então, naquele momento era uma startup. E em algum momento ela deixa de ser, porque ela vai crescendo, tem outros nomes, né? Tem outros nomes que se dão
à medida que ela vai crescendo e atingindo patamares aí de faturamento. Então, digamos, a startup é o embriãozinho de uma grande empresa, de um grande empreendedorismo. Exatamente. E hoje, para ter uma startup, quais são os desafios que vocês enfrentam? Então, né? Acho que assim, a primeira parte é a parte de investimento. Porque, por exemplo, para você chegar num produto você precisa gastar. Há 2 semanas atrás eu fui convidado para dar mentoria para algumas startups, né? Eu até falei, meu Deus, né? O que eu vou falar? A gente está na luta. E aí foi ótimo podendo conversar e dar algumas sugestões. Mas muito do que eu falei para eles, falei, olha, e foi de fato o que eu fiz. Num primeiro momento, não pense em ganhar dinheiro. Por quê? Porque no primeiro momento você precisa validar o seu produto, né? Isso vale para startup, mas também vale para todo tipo de negócio, né? Assim, você monta um restaurante, você precisa ir lá, testar, fazer tudo bonitinho para saber que quem está comprando da forma adequada. Então, assim, num primeiro momento, não pense em ganhar dinheiro, né? E foi o que a gente fez. Então, a gente, num primeiro momento... Sabia que não iam ganhar. Exatamente. Lucrar muito, né? Ia ser o básico. Na verdade, muito pelo contrário. Os primeiros contratos que entraram, se o cliente fechava um contrato de 7 mil, por exemplo, geralmente eu gastava 20% a mais. Então, além dos 7 que ele colocava, eu ainda colocava 1.400 para ele ter um bom resultado. Então, assim, ou seja... É isso, é fazer um produto bem feito para depois você começar a ganhar dinheiro. Vou citar um exemplo. A Globo lançou a Globoplay há 10 anos atrás. Esse é o primeiro ano que ela tem lucro com a Globoplay. Então, ou seja, 10 anos depois, hoje ela tem um produto que dá lucro. Mas é isso, né? Então, acho que a principal dificuldade de uma startup, de fato, é o investimento. Eu diria que as pessoas nos ouvirem, às vezes eu buscava players ali do mercado, cara, tô com uma ideia, quero te mostrar, beleza, vamos conversar, não respondia mais. Você via que não gerava interesse, né? Não, mas isso aqui não vai funcionar e tal. Uma pessoa que é presidente de uma grande instituição nacional, um colega e tal, falou, olha, se você conseguir fazer isso, é uma coisa que nem o mercado americano deu conta de fazer. Se você conseguir fazer, tá respondida a pergunta de $1 milhão, né? E ainda está muito longe, mas eu acho que a gente já conseguiu avançar com o que a gente tem. E é um desafio também, né? De mostrar a sua ideia, de fazer com que a pessoa acredite. E primeiro de tudo, você tem que acreditar e persistir nesse... Essa é uma parte... difícil, viu? Né? Porque você tem que lidar com todas as suas questões pessoais, né? Eu me lembro que quando eu fui recomeçar esse projeto, uma pessoa da minha família falou, é sério que você vai fazer isso de novo, assim? Porque eu tinha feito uma tentativa, tive um problema societário e saí com um prejuízo gigante. E aí quando eu fui recomeçar, a pessoa falou, você vai fazer isso de novo? Falei, eu preciso acreditar em mim. E de fato hoje acho que a gente está provando que é possível, né? No meio desse caminho também nós tivemos, não sei se vocês conhecem o Shark Tank, aquele programa né? A Monique Evely é uma das Sharks, hoje ela é nossa sócia, então ela gostou do que viu, tem um grupo também, são 9 empresas juntas, elas têm a Velore Ventures, essas empresas juntas faturam mais de 10 bilhões por ano. Elas são muito fortes no sul e no sudeste, mas só aqui em Goiás, para você ter noção, ela tem 800 clientes. E eles também entraram como sócios da Umix, porque entenderam que a gente resolve um problema gigante de um mercado que, como eu disse, é muito potente, mas não mostrando a sua potência, acaba ficando para trás. E é uma questão necessária, né, também, o que vocês desenvolvem, né? Se a gente for parar para pensar, deveria ser o primeiro ponto quando alguém pensa em investir em mídia, né? Exatamente. Ed, e qual dica então você daria para quem quer empreender nessa área de tecnologia, de mídia, rádio, TV? O que você falaria para as pessoas? Então, pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa da vida. Tô brincando. Primeiro, eu acho que a gente tem que estar muito decidido, assim, e saber que existem barreiras, elas não são fáceis, mas se fosse fácil, outras pessoas teriam feito. Uma outra coisa, a gente tem conteúdo demais gratuito na internet. Muito, muito, muito. Então, por exemplo, antes de retomar o Mix, nesse formato que a gente está falando, eu assisti as 10 temporadas do Shark Tank.
Então, ou seja, acho que são 10 temporadas. Eu assisti todos os programas, gratuitos. Porque tinha um monte de perguntas que os Sharks faziam, que eu falei, opa, isso aqui para mim não tá claro, preciso redesenhar, preciso pensar. Só para as pessoas entenderem, esse programa é um programa de empreendedores, né? Os empreendedores vão lá, passam por jurados, que são os Sharks, que são os investidores, né? Quem domina o assunto, que vai criticar o seu produto, ou vai avaliar, vai dar dicas e tudo mais. É um reality show que eles ajudam, digamos assim, essas startups. Inclusive, teve uma daqui de Goiânia, a Liso Perfeito Brasil. Isso, exatamente. Que venceu a 8ª temporada. Eu entrevistei ela. Ela participou desse programa com o empreendedorismo dela, o Liso Brasil. Gente, me fugiu o nome, Pfeiffer agora, esqueci o nome. Eu também não sei. Uma das Sharks também comprou aí a ideia dela. E isso também é importantíssimo. Carol Pfeiffer, isso. É importantíssimo, né? Exatamente. Eu não tive a oportunidade de ir pro Shark Tank, não vou poder agora, né? Porque como a gente já tem uma Shark sócia do projeto, não dá para entrar. Mas, de fato, é isso, né? É isso. Então, e eu tô falando disso, mas tem outros programas com esse formato disponíveis. Então, é isso, assim, consuma, busque conhecimento. Não queira ganhar dinheiro no primeiro momento, porque se o seu foco for esse, eu diria, não existe matemática, mas eu diria que possivelmente você vai ter uma frustração e o seu projeto não vai dar certo. E aí isso impacta aquela pergunta que você fez, porque assim, como tocar um projeto que não dá dinheiro, muito pelo contrário, ele leva e não é pouco. E eu preciso me manter, ou seja, né, de repente são pais que precisam manter casas. Então, a vida do empreendedor não é muito fácil. Mas tem que persistir para chegar lá, né, Ed? Mas é possível. Ed, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelos prêmios, obrigada por participar aqui e falar um pouquinho mais para a gente sobre essa carreira de empreendedor, da startup e também falar um pouquinho mais da Unmix Ads. Show. Bom, obrigado, estou sempre à disposição de vocês, sempre que precisar é só chamar. Quem quiser encontrar com você, saber mais da Unmix Ads, como que faz? Bom, nas redes sociais, Unmix se escreve com U de urubu, M de macaco 2 vezes, ou seja, MM, I de igreja e X de Xuxa. Unmix Ads é A de avião, D de dado, S de sapo. Então, Unmix ADS. Eu nas redes sociais, E de escola, U de urubu, Ed, EDY, Medrado. Tá aí, gente, se vocês quiserem seguir o Ed, seguir também a Unmix, lá eles contam um pouquinho, né, Ed, de tudo, como é que funciona e também, como ele disse, ele já tem algumas mentorias, pode até ajudar vocês, quem sabe, né? Exatamente. Obrigada, Ed, pela sua participação aqui. Até mais.